Na espiritualidade, como tudo na vida, o essencial é fazer o seu trabalho de casa. Quando eu falo do trabalho de casa, me refiro àquilo que o ser humano ajusta e faz dentro de si. Sendo a espiritualidade um processo de vibração, de sintonia, de conexão, é um trabalho no lar interior, na casa interior, dentro do corpo. É ali que o ser humano precisa atuar. Aquilo que o ser humano faz no ambiente externo depois precisa apenas ser um reflexo do que já trabalhou dentro dele próprio, através de um ajuste silencioso, através de uma preparação silenciosa. Em tudo o que se faz nessa vida deve existir uma preparação, um ajuste, um período de adaptação, onde a pessoa vai lentamente conduzindo as coisas no seu íntimo. E a espiritualidade é justamente isso. É o trabalho de casa, é preciso fazer as coisas num processo de forma adequada, na metamorfose do ser. Se o ser humano não fizer o seu trabalho de casa, não adianta querer fazer coisas fora de si. Não adianta ir toda hora na igreja, ficar orando, cantando, se em casa o ser humano não tem momentos de silêncio. Se dentro de si, se em seu lar interior, se em sua casa interior, o indivíduo não faz o seu trabalho, a sua tarefa, a sua atividade principal e fundamental. Qual é a atividade principal e fundamental? A vida intuitiva. Intuir as coisas, vigiar dentro de si. O trabalho de casa, Cristo já disse há 2000 anos como deve ser feito, através da vigilância, o silêncio, a introspecção. Assim o ser humano faz o seu trabalho de casa. E assim ele melhora a sua sintonia, a sua vibração, a sua frequência, e passa a ter conexão com as leis espirituais, vive em harmonia com as leis espirituais. A espiritualidade se caracteriza justamente por meio de uma vida harmoniosa com as leis espirituais. Não existe espiritualidade de fato sem harmonia com as leis espirituais. E quais são as leis espirituais das quais você tanto fala, Amaro? Alguns poderiam perguntar. Ora, as leis espirituais são 3, né? A lei da reciprocidade ou da causa e do efeito, a lei da gravidade espiritual e a lei da igual espécie. Essas 3 leis explicadas por Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade, e a atuação dessas 3 leis é que personificam a lei do movimento, porque tudo é movimento nessa vida. Tudo é movimento no universo. Tudo é movimento no âmbito da espiritualidade. Não existe vida sem movimento. Se o ser humano não se movimenta, ele não vive. Se o ser humano não se move, ele está morto, estático, estagnado, sem possibilidade alguma de interagir com o universo. E para se colocar em movimento, o ser humano precisa trabalhar dentro de si as questões essenciais. Precisa identificar a sua intuição. Precisa fazer o seu dever de casa, o seu trabalho de casa, as suas atividades diárias e caseiras no lar interior. É por aí que tudo começa. Se o ser humano não começar em si mesmo, de dentro para fora, as suas ações externas serão sem critério, não terão base, não terão fundamentação, não poderá surgir uma forma correta de atuação se o ser humano não partir do lugar certo, que é o seu íntimo.
E o movimento do qual eu falo aqui não pode ser confundido com a correria da vida pós-moderna, porque as pessoas vivem numa vida de correria. Mas por maior que seja a correria, dentro de si as pessoas estão estagnadas, paradas e imóveis. Não adianta correr fora de si, sem critério, atrás do sustento, da sobrevivência. Não que não se deva buscar isso, precisamos nos sustentar, precisamos sobreviver, mas não adianta cair numa correria cega e desencontrada. Isso não é movimento, isso é apenas reação inconsciente às externalidades. Reação inconsciente frente ao que afeta o ser humano externamente. Uma reação inconsciente não é movimento, né? É apenas uma reação. O verdadeiro movimento é ação. Ação, né? E existe uma diferença gigantesca entre uma reação inconsciente e uma ação que é consciente, quando o ser humano está desperto, quando ele faz o seu trabalho interior, quando ele faz o seu dever de casa. A espiritualidade, ela é constituída justamente por isso. Fazer o seu dever de casa, na vida interior, na vida intuitiva, mantendo o espírito constantemente desperto, conectado ao todo. Uma vez que o ser humano desperta, ele precisa fazer a manutenção constante do seu estado de vigilância. Acordar uma vez e novamente acomodar-se não é espiritualidade. Quantas pessoas até semi-despertam ou até despertam num determinado momento da vida, mas depois é demasiadamente custoso para essas pessoas manterem a sua vibração, manterem a sua vida intuitiva. Faz-se necessário sempre renovar a cada instante, atualizar a cada instante a vida intuitiva. O ser humano precisa promover a constante atualização da vida intuitiva, da vida interior. Isso é fazer o seu dever de casa. É como uma casa precisa ser limpa de tempos em tempos. A limpeza de uma casa não é efetuada uma vez. Não basta limpar a casa uma vez, mas toda semana, uma vez por semana, fazer uma faxina, arrumar as coisas, colocar tudo no seu devido lugar, varrer, passar um aspirador, retirar o pó, esfregar o chão, lavar o piso, a calçada, varrer as folhas em volta de casa. Se o ser humano não fizer isso, de tempos em tempos, a casa aparentará um ar de abandono, parecerá uma casa abandonada. E assim é a vida espiritual. Se o espírito não for constantemente cultivado, lapidado, se as suas faculdades não forem evidenciadas e praticadas, o espírito adormece. E daí o lar interior, ele terá a aparência de abandono, de sujeira, de bagunça, de perdição. Então a vida espiritual, ela exige do ser humano a prática constante da espiritualidade. Através da vigilância, através da conexão, da frequência, da vibração, da sintonização correta. Este é o dever de casa que o ser humano precisa executar diariamente. Todo dia é dia de promover a manutenção do estado de estar desperto. Quem todo dia não trabalhar nesse sentido, não fazer algo no sentido de manter o espírito desperto, permite e promove a sua sonolência. E as pessoas nessa vida sonolenta confundem a correria externa com
o movimento, o que por sua vez não tem nada a ver. O ser humano pode estar numa correria maluca, mas dentro de si estar estagnado. Quantas pessoas de sucesso no mundo financeiro, político, cultural, quantas pessoas que são referências para seus semelhantes, são na verdade seres adormecidos, que participam apenas da correria externa, da competição externa. Não que não se deva buscar o sustento, a sobrevivência, não que não se deva buscar o seu lugar ao sol, eu não nego nada disso, mas apenas digo que precisa existir um equilíbrio entre a vida interior e a vida exterior, e é a vida interior que deve direcionar a vida exterior. Quando a vida exterior é direcionada pela vida interior, o ser humano age equilibradamente e pega no ambiente externo o que precisa, sem exageros. E daí as conquistas materiais não aprisionam, porque o ser humano passa a ter uma relação de desapego com as coisas externas, com as conquistas materiais. E é assim que deve ser. Assim o ser humano deve proceder diariamente em sua vida, fazendo o seu dever de casa dentro de si, constantemente, diariamente, promovendo a manutenção da sua vida espiritual. Isso é necessário para que o ser humano possa se manter vivo e ativo na vida terrena, podendo vivenciar a vida de forma correta, experimentando o que precisa experimentar para que o seu desenvolvimento espiritual possa ser alcançado. Não é um trabalho difícil, mas exige vigilância, exige sintonia. Quando existe a vigilância e a sintonia, o ser humano capta as coisas. Através do sexto sentido, através da intuição, o ser humano pressente o que precisa fazer. E no âmbito da espiritualidade, as coisas são mais pressentimento do que pensamento. O pensamento deve surgir depois que o ser humano pressentiu algo, o tornou vivo dentro de si e entrega isso à mente para que possa surgir a comunicação, a verbalização. É um trabalho de dentro para fora, onde dentro de si o ser humano sente, pressente, intui. E depois que esse material ele é processado no íntimo, ele chega à mente. E daí os pensamentos surgem naturalmente. Pensamentos em harmonia com a vida interior. Pensamentos em harmonia com o dever de casa que o ser humano precisa realizar para poder se desenvolver espiritualmente. E para realizar o seu dever de casa, é preciso silêncio, atenção. É preciso reservar alguns momentos para si. É como a limpeza da casa. Na hora de fazer a faxina da casa, o ser humano precisa ter aquele tempo reservado para isso, para que a faxina possa ser executada. Assim é o dever interior, é o dever da casa interior do ser humano, o dever espiritual. É preciso ter um tempo dedicado a isso, através do silêncio, através da interiorização, através da introspecção, por meio de um estado de espírito favorável, através de uma abertura interior que se dá de dentro para fora. O ser humano precisa estar aberto e receptível ao seu dever interior, ao seu trabalho de casa, ao seu dever de casa. Somente através de uma vida mais atenta, interiorizada e sintonizada que o ser humano poderá realizar o seu dever de casa. Não é difícil, exige apenas boa vontade. Com um pouco de boa vontade, sempre se chega mais longe e onde se precisa chegar. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção.
Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!